uma criança de 1 ano e meio só gosta de desenhos em inglês e já está chamando papai de dad. O que vocês pensam sobre isso? Será que ela tem uma hiperlexia associada? É que tem muitas crianças que têm facilidade contra a língua, por causa da entonação, né? Muito. Em inglês, assim, é demais da conta. As crianças com autismo, elas têm muita facilidade. A musicalidade do inglês, pessoal, é uma língua que é um pouco diferente. Eu acho assim, tem gente que fala assim, ó, não dá atenção, porque ela vai ficar só falando inglês. Não há essa possibilidade. Com o tempo, ela vai ter que acabar falando português. Ela tá fazendo mais sinapses aí, e o que a gente precisa fazer é ir falando, o papai, não sei o que e tal. E quando pensa que não, ela tá falando várias línguas. Isso acontece, e não é ruim para o cérebro dela, tá? Então, isso é importante a gente entender. Sim, que muitas pessoas falam, confunde muito. Em alguns casos, se a criança não desenvolve a fala, pode confundir, ficar falando 2 línguas? Ou é melhor focar em uma, focar no português, ou não? Então, vai depender, porque se a criança está se comunicando e você impede que ela se comunique justamente com o que ela está conseguindo, você está impedindo que ela evolua na comunicação. Ela é nova ainda, ela vai ter condições. Você tem que imaginar que ela não vai ficar com 30 anos de idade falando inglês enquanto está todo mundo falando português. Não vai acontecer. Ela vai acabar falando português. O negócio ela está falando bastante inglês, vai falando você com ela em português. Pessoas que são filhas de, por exemplo, o pai é francês, a mãe é inglesa e eles moram no Brasil. O pai só fala em francês com a criança, a mãe só fala inglês com a criança, e quando ela vai para a escola, ela só pode falar português. No começo, essa criança... Pode atrasar um pouco, né? Pode dar uma... Exatamente, sempre dá um pequeno atraso. Depois são crianças que geralmente têm muito mais desenvolvimento em raciocínios matemáticos, conseguem tirar notas mais altas, porque elas conseguem acender sinapses que as outras não acenderam. Então, o desenvolvimento cerebral dela vai ser melhor. Não impeçam as crianças. Se elas gostam de filmes em inglês, deixa assistir inglês. O Nicolas só assistia inglês, hoje o Nicolas fala inglês, francês e português. Ele não falava nada. O tanto que ele fala hoje para mim tá bom demais. Ele foi fazer exposição nos Estados Unidos, ele conseguiu atender as pessoas em inglês, ele conseguiu responder, ele não é assim aquele cara que, eu sou professora de inglês, eu falo com os pés nas costas. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade para falar, mas ele fala. Quando a gente está assistindo filme ou série em francês, ele fica repetindo algumas expressões, ele sabe o que significa, então ele dá risada, ele repete comigo porque a cena foi engraçada, e isso ajuda com que o Nicolas desenvolva cada vez mais, como qualquer pessoa com autismo.